Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso curso de conceitos de BIM e vamos falar um pouco agora das ações dos governos, né? O governo federal, alguns estaduais e municipais. Vamos dar uma olhada no nosso cenário nacional. Muito se tem feito a respeito do BIM, algo que a gente tem discutido já há bastante tempo, desde 2006 que a gente já discute BIM aqui no Brasil, em nível de governo e ações particulares ou individualizadas, até que se encontrou um momento que o governo tomou a decisão de juntar tudo isso em uma única estratégia federal. Mas já é algo já bastante antigo, desde 2006 com o Exército. Eu tive o prazer de participar dessa primeira fase, né, dando apoio, fazendo a implementação do BIM no Exército Brasileiro aqui em Brasília, né, e depois ampliando a outras áreas. No Brasil, a gente tem uma movimentação grande de criação de decretos. Eu vou citar isso com mais calma daqui a pouco. Foram diversos decretos, portarias, né? E já até 2024 a gente teve movimentações do governo federal em relação a isso. Tá aqui uma imagem que mostra o trabalho dentro do Departamento de Obras Militares, né? Aqui no meio ainda, né, novinho. Tivemos uma movimentação no mercado com a entrada de diversas licitações no Brasil solicitando o BIM. Hoje, muitas delas já começam a solicitar BIM, até por conta da nova lei de licitações, por conta da entrada realmente das solicitações de governo. E aqui eu mostro para vocês um caso de um edital de BIM que hoje, por exemplo, não atenderia. Esses editais não pode simplesmente copiar e colar. São editais que precisam realmente de uma análise crítica para evitar problemas que, se isso fosse colocado em prática hoje, teria um problema. Lembra que eu falei sobre a parte de arquivos IFC, do tipo 2 versus 3? Exatamente isso que está sendo pedido nesse edital. Ao mesmo tempo, ter um pensamento de metodologia de trabalho efetivo, né? Aqui fala metodologia de trabalho. E se a gente lê o edital, é apenas para entregar um arquivo IFC. Esse é o produto. Não é um trabalho colaborativo que precisa gerar arquivos IBCF, que passar por não sei quem, que tem que ter um plano de execução BIM, que deve seguir um BIM Mandate. Então tudo isso é discutido, inclusive, num processo de implantação completo e implementação completa dentro de um órgão público, para que as coisas venham de acordo com o BIM Mandate desse órgão, de acordo com o plano de execução BIM desse órgão, né? E aqui é um exemplo que não pode mais ser seguido. Quando o BIM entrou em prática no Brasil, isso foi colocado em prática na época da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2013, aqui, por exemplo, nas agendas estratégicas setoriais, onde existia para cada área, a construção civil era uma delas, e dentro da agenda da construção civil foi colocado, então, tópicos muito pequenos na época, mas singelos, mas que deram o pontapé inicial para a criação da normativa BIM. Isso em 2013, tá vendo aqui? Desenvolvimento de biblioteca BIM, modelagem e implantação da biblioteca BIM, implantação da tecnologia nas obras do Exército e normalização brasileira para BIM. Isso começou naquela época. Eu participei da audiência do desenvolvimento urbano na Câmara dos Deputados. Isso hoje alavancou já a questão de frente parlamentar, né, já diversas discussões. Tivemos um termo de cooperação bilateral entre o Brasil e o Reino Unido, né, foi daqui que fez um impulso para o Brasil chegar à estratégia BIM federal. Toda a experiência que o Reino Unido já tinha prática há anos, a gente teve esse apoio deles exatamente para a gente começar a estruturar a nossa própria estratégia. A gente não começou literalmente do zero, a gente teve apoio, né? E em 2017 nós tivemos o primeiro decreto federal, na época do ex-presidente Temer, com o lançamento do decreto 5 de junho de 2017. Esse decreto ele teve uma situação muito engraçada, porque muitas pessoas nesse primeiro decreto tiveram uma interpretação equivocada sobre ele, dizendo que a partir dali o BIM seria obrigatório no Brasil
em todos os aspectos. Na iniciativa privada, nos governos e tudo mais. Em nenhum momento o decreto falava sobre isso. As pessoas interpretaram da maneira que elas achavam. Primeiro, decreto não é lei. Então, no decreto não falava nada sobre isso. Numa lei, se isso tiver escrito, está escrito. Então, tem que fazer valer. E não era isso. Então, as pessoas não tinham esse pensamento, né, sobre a situação de decreto versus lei ser igual. Segunda situação é que as pessoas não leram o próprio decreto, que determinava o que estava escrito lá dentro. É a criação do Comitê Federal para a criação da estratégia no futuro, né? E aí, nesse futuro próximo, a gente tem a estratégia BIM-BR sendo criada. Uma estratégia federal, que a gente tem um documento que vocês podem baixar no site do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Hoje, essa estratégia BIM-BR foi atualizada, teve um relançamento tempos atrás, e vocês podem então olhar para essa estratégia e ver quais são os objetivos atualizados do BIM, né, para expandir o BIM pelo Brasil. E foi colocado em prática, e aí que foi um erro de interpretação de muitas pessoas, que 5 projetos piloto do governo federal seriam obrigatórios. Não todos os órgãos públicos, os órgãos federais, nem muito menos todos os órgãos públicos, estaduais ou municipais que sejam e tudo mais. Os 5 que foram listados, sim, seriam obrigatórios. Marinha, Exército, DENIT, Marinha, Exército, Aeronáutica, DENIT e Aviação Civil. Já na nova estratégia BIM-BR, já tem mais 2 ministérios, se não me engano, o Ministério da Educação e tem um outro ministério que eu vou ser sincero que eu não me lembro o nome. Mas esses são obrigatórios a serem trabalhados. E ações, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, quem fizer projetos em BIM tem prioridade, né, na questão dos contratos do Minha Casa Minha Vida. Então o governo está começando a fechar o cerco para quem usa BIM, passa a ter determinadas facilidades. Então, qual foi a importância desta estratégia, né? Sinalização do Estado, no caso do governo federal, da sua relevância para a modernização da construção civil brasileira, né? Colocava em prática diversas ações isoladas de uma forma conjunta. Não é Infraero fazendo separado, DENIT fazendo separado, mas vamos pensar agora o governo federal brasileiro fazendo de uma forma conjunta, para todos ao mesmo tempo. Também teve uma preocupação sobre a parte de normatização. Isso foi uma das coisas que aconteceu na estratégia BIM-BR, todo um trabalho que começou a se discutir a criação de normas BIM no Brasil. Nós temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, se não me engano tem uma 7ª que não está aqui listada. Elas já estão em prática desde já há mais de 10 anos. Muita gente nem sabe que a gente tem normas brasileiras de BIM e usa-se o software BIM de forma aleatória, sem considerar classificações de acordo com a norma. E as classificações, quando se fala em norma, não é nada obrigatório, é uma norma as pessoas usam, né, mas não tem nenhuma obrigatoriedade, mas a lei do consumidor é uma lei. E a lei do consumidor determina o uso obrigatório das normas brasileiras. Então, se a gente segue a lei, que determina o uso obrigatório dessas normas, então as normas acabam funcionando como lei. Então a gente tem que se preocupar em seguir as normas brasileiras de BIM. São 7 partes. E aí a primeira parte da 15965, da NBR brasileira para BIM, fala sobre terminologia e classificação. A segunda parte, características dos objetos da construção. A terceira parte, processos da construção. Quarta parte, recursos da construção. Quinta parte, resultados da construção. Sexta parte, unidades da construção. E sétima parte, informação da construção. Essas são as tabelas que estão disponíveis diretamente na ABNT. Quem é arquiteto, quem é engenheiro tem acesso direto a esse material no site da ABNT. Quem quiser comprar a norma já é outra coisa para poder fazer download, mas nós todos temos direito a ler toda a documentação à nossa disposição ali para poder utilizar sobre a questão do BIM.
Então a gente precisa adaptar todo o nosso material a seguir essas normas, ok? Até porque os softwares eles se utilizam de classificações próprias, classificações que são genéricas. Aqui um caso de um software como o Revit aberto, e o caso de uma esquadria aplicada a uma parede, e quando a gente seleciona ela e vai para o quadro de propriedades, a gente vê que a gente tem uma classificação chamada Omniclass e uma numeração lá qualquer. O que a gente vai passar a ter é uma classificação chamada ABNT e uma numeração da própria ABNT para esse elemento. Isso vai facilitar muito a comunicação entre todas as partes envolvidas, equipes de orçamento, equipes de planejamento, todo mundo vai seguir a mesma classificação e não vai ter mais uma situação de nomenclatura. Se fulano usa a informação de uma maneira, outra pessoas ou outra empresa utiliza de uma outra maneira. E aqui exemplos das tabelas que são encontradas na norma, para vocês terem uma noção. Também temos a plataforma BIM-BR, criada dentro da estratégia BIM-BR, uma plataforma gratuita criada pelo governo federal, onde qualquer pessoa pode entrar e baixar as bibliotecas BIM. É considerada hoje a maior biblioteca do mundo de BIM, disponibilizada de forma gratuita. Eu tive o prazer de participar da equipe que criou esse material, deu bastante trabalho, né? E está lá disponível sem uma nomenclatura de nenhum fabricante, exatamente como é direcionado ao governo. Então as coisas estão muito genéricas, mas tem muita coisa lá dentro. E aqui exemplificando para vocês a situação do roadmap que o governo federal fez para colocar em prática em BIM, o BIM aqui no Brasil, levando em consideração a governança, a infraestrutura tecnológica, o arcabouço legal, a regulamentação técnica, investimentos, capacitação e tudo mais. E existem marcos temporais para isso, né? E aí esse foi um outro motivo de confusão, que as pessoas viram essas datas como datas para elas poderem trabalhar dessa maneira. Foi até benéfico, pessoal, porque gerou um movimento no Brasil com essas confusões para as pessoas buscarem o BIM, né? E aos poucos foram entendendo que não era obrigatório, né? Mas que era benéfico e começaram a aceitar. E as pessoas pelo menos buscaram um BIM a partir daqui. Nós temos um marco temporal que é 2028, que é logo ali, né? A gente está chegando em 2026, né? Esse vídeo aqui está sendo criado em 2020, final de 2025, a gente vai entrar em 2026 e a gente está chegando próximo de 2028. E 2028, realmente o buraco é mais embaixo. Todos aqueles órgãos que já tinham começado, NENIT, Aviação Civil, Marinha, Exército Aeronáutico, eram obrigados em 2021 a trabalhar com BIM em nível de softwares, fazendo os projetos de arquitetura, estrutura e instalações em BIM. Em 2024, a ideia aqui era que todo mundo já pudesse trabalhar com interferências em BIM, orçamentação em BIM, planejamento em BIM, conversar em BIM. Agora, em 2028, por que eu falo que o buraco é mais embaixo, já é uma visão voltada para gestão de ativos e manutenção. Para que isso aconteça, eles têm que fazer levantamento de todos os ativos e todas as edificações públicas federais, para ter tudo isso no BIM. É muito prédio. Se eles vão dar conta de até 2028 fazer tudo isso, não sei dizer. Mas é um desafio bem grande a ser colocado em prática. Aqui o decreto de 2019 e aqui o decreto de 2020. Está estabelecendo a utilização do BIM para execução direta ou indireta em obras de serviços de engenharia realizadas pelos órgãos federais. E aí que as pessoas tinha erro de leitura e interpretação. Entre vírgulas, no âmbito da estratégia BIM-BR. Fecha a vírgula. E aí eu, olhando para a estratégia BIM-BR, eu via que era Marinha, Exército, Aeronáutica, DENIT e Aviação Civil. É essa questão de interpretação que as pessoas não estavam dando conta, né? Bem, tivemos então a criação da Frente Parlamentar do BIM. Nós temos essa Frente Parlamentar, são 200 e tantos deputados que dão apoio à Frente Parlamentar, mas quem encabeça mesmo é o deputado Júlio Lopes do Rio de Janeiro. A Frente Parlamentar é responsável por criação de determinados documentos importantes do BIM aqui no Brasil, entre eles a criação e aprovação do artigo específico sobre BIM na nova lei
de licitações. E aqui fala, né, substituindo a antiga lei de licitações, a 8666, né, a gente tem aqui a entrada do artigo 19 do substitutivo que define que nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto de licitação, será preferencialmente adotada o BIM ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. E aí uma coisa importante, pessoal, nessa hora, que as pessoas ainda têm dificuldade em entender sobre isso, não é à toa que a gente tem hoje bastante gente falando sobre esse assunto, cursos específicos só sobre esse assunto, e aí mais tarde a gente vai ter um curso só sobre isso aqui para vocês poderem participar. Quando a gente coloca em prática dentro da lei algo que diz que é preferencialmente e não obrigatoriamente, a gente abre espaço para todo mundo que se utiliza da tecnologia antiga, CAD, possa entregar seus trabalhos, seus projetos, né? Porém, eles têm que provar por A mais B que eles atendem a todos os requisitos ou são superiores à tecnologia BIM. Então, se tenho duas empresas participando de uma concorrência, uma trabalha com BIM, outra trabalha com CAD. A de CAD está obrigatoriamente fora da concorrência, porque ela não consegue comprovar por nenhuma hipótese que a tecnologia dela é melhor do que a tecnologia BIM. E hoje está entrando em prática a inteligência artificial, outras tecnologias. Aquelas empresas que comprovem que as suas tecnologias são até melhores do que a BIM, têm preferência também. Isso é visão do Tribunal de Contas da União, não é o Alex falando. São visões do próprio tribunal para poder tomar a decisão de quem contratar e o que numa concorrência pública por conta dessa nova lei. E aí nós tivemos também a entrada da nova indústria Brasil, já na presidência Lula, né, onde há um momento que eles discutem sobre a nova indústria Brasil como um todo, e dentro tem a questão da utilização da tecnologia 4.0, de novas tecnologias, lançamento da nova estratégia BIM-BR a partir daqui desse evento e a definição de grandes investimentos para que o BIM seja colocado em prática em projetos públicos, né, com a transferência exatamente de recursos do governo federal para que programa de cidades intermediadoras, programa BIM em obras públicas, seja colocado em prática com força a questão do BIM. E a gente chega ao último decreto, 11.888, de janeiro de 24, né, que ele não como é que se diz, cancela, né, os decretos anteriores, no sentido de que ele veio apenas para fortalecer os próprios decretos e só atualizando para as novidades da nova indústria, os novos projetos piloto e assim por diante. E veio, por fim, uma portaria conjunta da MGI e do CGU, de janeiro de 2024, que fala sobre a parte de análises orçamentárias, que devem ser de forma paramétrica em todos os projetos e obras públicas, dentro do decreto 7.983 de 2013. Gente, as pessoas não estão sabendo disso. O que não significa que não vai mais receber um puro e simples arquivo de Excel. Agora todos eles precisam ser baseados em modelos baseados em BIM ou fundamentados de alguma maneira em ferramentas estatísticas. Então o cerco está fechando. Outras ações que a gente começa a ver agora são ações de governos estaduais e municipais. Governos do estado de Santa Catarina e governo do estado do Paraná foram os primeiros governos a despontarem nesse aspecto. O primeiro, na verdade, foi Santa Catarina. Logo em seguida veio do Paraná, pegando as experiências de Santa Catarina, e hoje, na verdade, Paraná até passou Santa Catarina, né, com seus próprios decretos estaduais, e nós temos hoje até mesmo uma lei estadual que determina o uso obrigatório de BIM para projetos e obras públicas estaduais. Não foi um decreto, foi uma lei que foi criada, certo?
E aí a gente pode ver todo o material que eles desenvolveram diretamente no portal do BIM Paraná, está aqui o site. Tem tudo para a gente poder baixar, download de graça. Material muito bem feito pela equipe do governo do estado do Paraná. Outra movimentação importante foi dentro do COSUD, Consórcio de Integração do Sul e Sudeste. Não envolve apenas BIM, um grupo temático falando de BIM, onde nesse momento os governos de todos os estados do Sul e Sudeste, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, todos eles se uniram para discutir BIM. E como alguns governos já estavam fazendo isso de alguma forma individualizada, né, Santa Catarina e Paraná, como eu falei, os outros começaram a trocar experiências para terem seus próprios decretos e colocar em prática os processos de implantação e implementação dentro dos seus próprios governos, dando então certo nesse sentido. Tá? Tivemos decretos do Rio de Janeiro, decreto de Minas Gerais, né? Então começaram a surgir decretos desses estados, né? E passamos a ter também movimentos municipais. Então, alguns municípios no Brasil, como foi o caso da Prefeitura de Campo Grande, passaram a ter um pensamento específico sobre BIM e passaram a ter seus próprios decretos. O decreto de Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, do Espírito Santo, foi o primeiro decreto municipal que aconteceu no Brasil. E foi fundamental para um momento bem crítico deles, onde eles sofreram uma inundação do rio que passa pelo meio da cidade, e tiveram que ter apoio da tecnologia BIM para poder fazer diversos projetos para reconstruir a cidade. Outra situação também interessante, está aqui o decreto de 14, está escrito Campo Grande aqui, mas é Cachoeiro de Itapemirim, tá? E a Prefeitura de Teresina, no POI, ela não teve o decreto, mas ela criou um núcleo BIM da Prefeitura. Já tem Uberaba, né, já tem várias prefeituras já fazendo esse movimento já, tá, pessoal? Não é à toa que hoje, por exemplo, um dos serviços que eu ofereço, fica aí aberto o convite, quem aqui está de alguma prefeitura, eu faço um trabalho da estratégia BIM municipal, que é a criação da estratégia BIM no nível do ecossistema da construção civil para a região inteira. Inicia-se na prefeitura, um processo de implantação e implementação na prefeitura, né, capacitações, aquisições e tudo mais, criação do BIM Mandate da prefeitura, né, para orientação dos fornecedores, treinamento das equipes. E aí a gente chega na área acadêmica, na área de mercado, né, para que toda a região possa discutir e falar BIM. E a gente chega no final com a Prefeitura de Salvador, que também fez um processo de implantação e implementação recentemente, né, fazendo então a análise de projetos em BIM. A situação tradicional de alguém levar um projeto para a prefeitura para ser aprovado e tem aquele bate-volta de análise e replica, não está errado, corrige, volta e leva-se meses nessa discussão, e quando muda o fiscal já é outra análise, e aí tem uma discussão por conta de discussões diferentes, acaba-se exatamente com a entrada do BIM desse sistema de aprovação automatizada de projetos que Salvador colocou em prática lá. Eles criaram um sistema que simplesmente o arquiteto e o engenheiro alimenta esse sistema, ele escolhe, na verdade, uma fila. Se ele vai pelo método tradicional, fila tradicional, e é aquela briga tradicional de sempre. Vai pelo método BIM, você alimenta o sistema com o seu projeto, o sistema vai analisar de acordo com a legislação da região, né, da prefeitura, né, e vai dizer se está em condições de ser aprovado ou não. Se não tiver em condições, ele vai até dizer, por conta dessa e dessa situação, não está sendo aprovado. E se estiver em condições de ser aprovado, ele já vai dar continuação para os próximos passos. Em média, atualmente, agora desceu para 15 dias, de 4 meses para 15 dias o processo atual de aprovação de projetos. E a gente chega às ações complementares do BIM no Brasil. Então, não são ações apenas do governo, a gente vê associações, algumas associações de BIM no Brasil, como a BIM-PE, com o BIM Fórum Brasil, a CEBIM, que é a Câmara Brasileira de BIM, que eu fui um dos criadores e fundadores da CEBIM, fazendo ações diretamente com profissionais, diretamente com empresas, diretamente com órgãos públicos, para fazer eventos como esse que a gente está mostrando aqui, onde a gente vê Sinduscom, Sinaenco, CREAS, começando a criar seus GTBIMs
criando então grupos de trabalho para discutir BIM pelo Brasil afora. Não é algo mais com pensamento de ser uma coisa temporária, né, modismo, né? A gente já vê, né, associações diversas, como a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, já criando cadernos técnicos. A gente vê, inclusive, esses cadernos podem ser baixados de forma gratuita, né? E vários guias, premiações BIM sendo colocadas em prática em diversos aspectos, em diversos estados, né? Aqui o exemplo da CEBIM, né? A gente tem eventos que as diversas CEBIMs pelos estados, pelos brasileiros, colocaram em prática em Brasília, no Piauí, em Sergipe, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, fizeram eventos diversos sobre BIM. Eventos acadêmicos, inclusive. O Brasil hoje é o terceiro em produção acadêmica sobre BIM no mundo. E com isso a gente chega ao final desse módulo. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta no módulo seguinte.